A gente conversa agora com o presidente da FETRANSESC, a Federação Catarinense de Transportes, aqui o Dagnor Schneider, ele que conversa conosco aí sobre as mobilizações envolvendo as associações aí buscando soluções para o Morro dos Cavalos. A Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina, o presidente da FETRANSESC, Dagnor Schneider. Muito bom dia, boa tarde, Dagnor, obrigado por estar aqui na Rádio H2O FM. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. A gente sabe que é um problema histórico, né? Já era antes da duplicação, com a duplicação ficou um pouco mais agravado o nosso Morro dos Cavalos, porque aumentou bastante o fluxo em todos os outros trechos da rodovia, e ali não tem como, né? Por enquanto é um trecho que nos estrangula, e com esses deslizamentos, os problemas que nós tivemos recentemente, inclusive de acidente, mostrou o tamanho da nossa fragilidade, né, da nossa liga. Em que pé está hoje? Como é que a federação encara hoje as possibilidades? Como é que vocês têm se posicionado em relação a isso, Dagnor? Mais uma vez, boa tarde a todos. A infraestrutura rodoviária de Santa Catarina é um grande desafio, né? E quando a gente olha para a questão do Morro dos Cavalos, nós temos uma demanda de mais de 20 anos pendente em termos de resolução, né? Já existe o projeto de 2 túneis duplos como sendo a solução para esse problema, né? E que agora a gente vê qual é o cenário, né? Esse trecho da BR-101, ele foi, em 2012 para 2013, incorporado ao contrato da concessão da Artéries. E nós entendemos que nesse momento, onde que se vivencia o período de revisão quinquenal do contrato da CCR Via Costeira, que administra o trecho sul da BR-101, nós entendemos que seria importante a gente fazer uma revisitação à melhor estratégia da execução da obra. Então, se tem claro que existe uma demanda para uma obra que efetivamente vai resolver o problema que nos remete ao Morro dos Cavalos, e nós entendemos que a solução mais adequada seria os túneis duplos, e nós entendemos que esse trecho que hoje está sob responsabilidade da Artéries migre para a concessão da Via Costeira CCR, considerando quais fatores? Revisão quinquenal do contrato, onde é que é possível incluir obras, remanesce ainda mais 20 anos de contrato, e nós temos uma tarifa de pedágio mais módica, e o volume de obras demandado nesse contrato é bastante reduzido ainda. Portanto, faz muito mais sentido de que esse trecho e que essa obra seja deslocado para o contrato da CCR. Por quê? Em contrapartida, a Artéries vivencia um período de revisão na otimização do contrato do trecho norte, né? E aonde a gente entende que existe um volume de obras extremamente relevante a ser executado. E ainda assim, tivesse que executar as obras do Morro dos Cavalos, seria um desafio ainda muito maior. Então, nós entendemos, e nesse sentido a gente vem articulando, junto com as lideranças parlamentares, junto com as lideranças das entidades representativas do setor produtivo de Santa Catarina. O COFEM também converge nesse sentido, que é a entidade que congrega o setor produtivo, e agora nós estamos numa maratona de tratativas com os municípios que são diretamente afetados pelos desafios que envolvem o trânsito pelo Morro dos Cavalos. Nós estivemos numa agenda ontem no município de Palhoça, hoje estamos aqui numa reunião com o município de Tubarão, com o prefeito Sorato, sua administração e lideranças empresariais do setor de transporte de cargas que sofrem sobremaneira com esses desafios. E logo à tarde nós teremos uma outra agenda com o prefeito de Criciúma e lideranças empresariais daquela região, levando essa preocupação e identificando a oportunidade que temos. No próximo dia 12 terá uma audiência pública aqui em Tubarão, aonde que a sociedade deve indicar quais são as obras que devem ser incorporadas ao contrato da Via Costeira CCR,
É aí que nós entendemos que é oportuno que a discussão sobre essa migração das obras do Morro dos Cavalos e, eventualmente, o deslocamento para esse contrato da CCR ocorra agora, nesse momento. Então, esse é um pouquinho do cenário e daquilo que nós estamos articulando e mobilizando, e o que a gente percebe que é uma adesão a essa proposta. Presidente, eu preciso de duas perguntinhas para o senhor. A audiência pública, quem é que está promovendo? A NTT, que é a promotora da audiência pública, no dia 12 de agosto. E a CCR Via Costeira, a CCR aqui da região sul, tem algum posicionamento em relação a abraçar essa obra do túnel, passar a ser sua responsabilidade? Já existe algum estudo da empresa, algum posicionamento da empresa em relação a isso? Olha, nós não temos nenhuma posição formal, oficial, mas o que há de sinalização que há uma simpatia por parte da concessionária, no sentido de entender essa oportunidade. Então, é um momento oportuno para que se faça a discussão e se encontre mecanismos para que a gente possa ter a obra executada no menor espaço de tempo possível, porque é uma obra que já está atrasada há mais de 20 anos. Eu gostei que o senhor falou da melhor alternativa, porque a gente viu algumas possibilidades, o setor político gerando alguns projetos, inclusive um que seria um contorno, não mais os túneis. O governo do estado, o governador Jorginho, levou a Brasília, inclusive, uma possibilidade de fazer um contorno. Só que conversando com várias lideranças, com o pessoal, representantes aí de vários setores de trânsito, esse contorno iria passar em cima de reserva indígena, em cima de área de proteção permanente, em cima... Para a liberação ambiental desse contorno, é uma bíblia. E os túneis, a princípio, muito do túnel já está avançado, né? Muito de liberação do túnel já estaria avançado. É uma obra mais cara, mas ok, vamos lá, vamos ver de que maneira viabilizar. Por isso o senhor disse que é mais prático, né? Não só mais prático. Eu entendo que quando a gente olha com uma visão de médio e longo prazo, de uma solução estruturada e definitiva, e olhando para o nosso sistema também, é muito mais racional em termos de custos operacionais, porque nós teríamos, no contorno, nós teríamos um alongamento da via de mais de 5 quilômetros. Quanto isso impacta num fluxo de mais de 10 mil caminhões que transitam por dia nesse trajeto, né? Então, nós temos um impacto de custo e essa questão ambiental também toda, dessa complexidade. E a questão da discussão dos túneis já é um projeto bastante amadurecido e a gente entende que é a solução mais racional, mais estruturada com visão de longo prazo. Se cogitou também, né, nessa busca por soluções, a construção de apenas um túnel. Você acha que isso é viável ou isso é contratar um problema futuro já também? Tem uma restrição, quando você tem apenas um túnel e ele tem uma extensão, eu não lembro exatamente qual é essa extensão, você precisa ter uma opção de fuga, né? E aí me parece que nós temos uma restrição de uma solução apenas de um túnel. A solução de um túnel seria similar àquela do Morro do Boi, né? Que era uma solução paliativa e que hoje a gente continua administrando os desafios que tem na via que acabou ficando paralela, né? Com trânsito lento de subida, enfim, uma série de outros desafios. Considerando que é uma obra que será executada por uma concessionária e o impacto é através de um aumento de pedágio, nós entendemos de que efetivamente a gente precisa pensar numa solução adequadamente estruturada e que resolva o problema com visão de longo prazo. Eu admito que eu tenho uma outra preocupação em não se alterar isso e ficar com a Artéries como está hoje. A Artéries, o senhor falou em 2012, né? 2012, 2013 ali, que teria passado para ela essa questão do Morro dos Cavalos. 2012 era o prazo dela entregar o contorno, né, do viário de Florianópolis, que está sendo entregue ainda agora. Então, é uma empresa que tem um problema sério de cumprir prazos, né? Você vai passar uma obra dessa estrutura para uma empresa, pode ser que a gente nunca veja esse túnel concluído. Então, acho que interessante essa luta de repente, puxar para uma outra concessionária e viabilizar aí através de uma outra forma. Sobre a NTT, há essa possibilidade, presidente? A NTT permite que haja essa negociação entre as concessionárias? Olha, aonde nós estivemos conversando e buscando entendimento, sim, nosso entendimento, junto a algumas fontes da NTT, não posso aqui para não comprometer,
mas existem indicativos que é possível, sim, fazer essa migração. A gente vem tratando, junto com o Fórum Parlamentar também, a gente fez uma série de articulações, e a sinalização que nós temos também do próprio Fórum é no sentido de que há uma convergência em relação a essa proposta, entendendo também de que essa seria uma das melhores soluções para o desafio que nós temos no Morro dos Cavalos. Até porque, novamente, a otimização do contrato da Artéries demanda de investimentos robustos e muitas obras. E aí a obra do Morro dos Cavalos eventualmente ficaria em segundo plano, por conta do colapso que nós temos hoje no trecho norte da BR-101. Então, realmente a gente percebe de que a migração dessa obra para a rodovia, para a via costeira, CCR, seria o mais racional para esse momento. Vocês já conseguem mensurar ou fizeram algum levantamento junto às empresas de carga e logística sobre os impactos do quanto o Morro dos Cavalos tem gerado de impacto para as empresas, para os transportadores, para esse mercado, né, para essas empresas que atuam com transporte de cargas e trafegam aqui, especialmente o pessoal da região sul que precisa passar por ali? Olha, não só o Morro dos Cavalos, mas todo o trecho norte da BR-101. Nós temos uma estimativa de um prejuízo anual da ordem de R$1 bilhão, por conta de dois fatores. Perda de produtividade, porque nós temos uma velocidade muito mais reduzida nesse trecho, né? E também um aumento de consumo do óleo diesel. Então, nós temos, além do problema econômico, nós temos um problema ambiental também agravado. Então, realmente é um cenário extremamente crítico, além de comentar de que hoje tem muitas transportadoras até que já começam a evitar Santa Catarina por conta da ausência de previsibilidade e insegurança também por conta do alto índice de ocorrência de acidente que nós temos numa única rodovia que nós temos duplicada em Santa Catarina, que é a BR-101, e acaba sendo uma das piores rodovias em termos de fluidez de trânsito e segurança. E a ideia dessa agenda que a FETRANSESC tem feito aqui na região é mobilizar, portanto, os prefeitos, as entidades, para que agreguem a essa solução que a FETRANSESC tem proposto, que é a troca do trecho do Morro dos Cavalos, a troca da concessionária responsável. Perfeito. A gente vem para a mesa, para uma conversa, para um diálogo e um entendimento. No final, a pergunta: prefeito, lideranças empresariais, estamos convergindo com o propósito, sim ou não? Até o momento, todas as posições que nós temos estão convergindo para o propósito que nós defendemos. Então, acho que é importante, acho que é um momento oportuno, e acho que nós precisamos, não acho, eu entendo que nós precisamos da mobilização da sociedade civil organizada, juntamente com os entes públicos, no sentido de que a gente tenha a resolução de um problema que permanece, como eu já falei, há mais de 20 anos. E o momento é agora. Se nós não aproveitarmos esse momento da revisão quinquenal, nós teremos que admitir novamente que essa obra possa ser eventualmente incluída dentro da otimização do contrato da Artéries e sabe-se lá, sei lá quando que isso pode ser convertido em realidade, esse projeto em obra efetiva disponibilizada para a sociedade catarinense e do sul do Brasil. Presidente, parabenizar o senhor aí por essa união, porque eu acredito muito nessa bandeira da FETRANSESC no sentido de unir os discursos em torno de uma opção e aí se batalhar para viabilizá-la, porque lamentavelmente, né, no último encontro em Brasília começou a se sugerir essa, sugere aquela, quem sabe ampliar a via atual, consegue fazer uma outra pista, e aí você vai pulverizando opções e não posterga muito, né, demora muito essa definição. Eu acho que a FETRANSESC, claro que representa o setor que lida com isso diariamente, então vocês têm muita propriedade, né? Tem lugar de fala muito tranquilo em relação a isso. Parabenizar por essa iniciativa e torcer que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, chamar a todos para essa audiência pública, então, no dia 12. O espaço aqui está aberto, presidente. Use sempre que preciso, por favor. Queremos muito estar associados a essa ideia de uma solução para o Morro dos Cavalos. Maravilha. Nós aqui agradecemos a oportunidade e, com certeza, eu entendo de que a sociedade precisa estar mobilizada. E a imprensa tem um papel fundamental. Ela comunica, ela mobiliza. Acho que essa convergência de propósito entre a sociedade civil, os entes públicos e a imprensa, falando sobre o tema, debatendo sobre o tema, nós não queremos ser donos da verdade.
A gente quer ter a oportunidade de expressar a visão e a percepção e o entendimento em relação à pauta, ao tema, e eventualmente ter a oportunidade de poder fazer adequada defesa em relação a ele. Maravilha. Presidente da FETRANSESC, Dagnor Schneider, seja bem-vindo sempre na H2O. Um abraço, sucesso e, repito, estamos à disposição. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço a todos e aos ouvintes da H2O.